Escuta aí o que você precisa ouvir para iluminar o teu entendimento, esclarecer tua mente, te dando o conhecimento da verdade de Deus que você precisa conhecer para ser salvo. Você precisa conhecer o que Deus nos revela, a direção que Deus nos dá a seguir para encontrar essa salvação que Ele nos oferece, para que você tenha o conhecimento dessa salvação que Ele nos oferece, para que você tenha o conhecimento da porta que dá acesso a Ele, que Ele estabeleceu para que a gente entre por ela, para ter acesso a Ele, para você ter o conhecimento da verdade que vai libertar o seu entendimento da mentira que Satanás tem prendido a humanidade, para que você conheça o único, exclusivo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele. Você precisa conhecer a verdade. Foi o próprio Jesus que disse isso, que libertação e salvação só é possível para quem conhecer essa verdade. Essa verdade que você precisa conhecer, não só você, mas eu já conheci. E toda a humanidade. Eu já conheci essa verdade, já fui liberto porque eu estou nessa verdade. Não sei você, mas eu creio que você precisa conhecer a verdade. E tenha muito cuidado, porque o diabo está pregando uma mentira com o nome de verdade, para muitos se perderem da verdade e continuarem presos, escravizados na mentira do diabo pregada na mente do povo como verdade de Deus, onde o povo entende que estão indo, caminhando para Deus, para a salvação. É preciso conhecer a verdade para ser liberto. É preciso ter a luz de Deus para iluminar o meu entendimento. Vida com Deus é questão de conhecimento, onde vamos ser libertos no entendimento para andar nessa verdade com entendimento. Então escuta uma coisa. A palavra de Deus vai dizer, a revelação do Evangelho, vai dizer que Cristo deu a vida dele por nós, para nos proporcionar o meio de salvação pela vida dele, entregue como sacrifício a Deus pela humanidade, por onde Deus vai receber o indivíduo pecador se passar pelo sacrifício de Cristo. Isso é por meio da fé. É pela fé que eu sou aceito por Deus e recebo o dom gratuito de Deus, mediante a fé, esta fé em Jesus, na obra de Deus executada para nos salvar. Escuta o que a palavra revela, a verdade do Evangelho revela. Que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar a humanidade. E essa salvação foi com a vida dele, dando em troca pela nossa. O resgate, por onde somos resgatados da maldição, é com a morte de Jesus. Entenda uma coisa, o que o Evangelho revela. Que sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para os que creem. Isso está lá em Hebreus 5:9. Observe o que o Evangelho revela. A causa da salvação não é uma vida religiosa, não é uma denominação religiosa, não é uma igreja, não é a prática do bem do homem, não é as boas obras do homem. A causa da salvação, aonde vamos ter o efeito dessa causa, é Jesus Cristo. A palavra, o Evangelho revela isso. Ele morreu para ser a causa da eterna salvação. O homem só pode ter salvação por causa da morte de Cristo. Você entende isso? Isso dá para você alcançar no seu entendimento? Isso dá para você ter a compreensão do que isso revela, do que isso significa, da importância do que isso
traz para nós. Jesus morreu para ser a causa da salvação, o meio da salvação. A única forma do homem se salvar é por meio da morte de Cristo. Essa morte foi para esse objetivo, aonde ele morreu no lugar do pecador, aonde ele sofreu o castigo no lugar do pecador, aonde ele recebeu a maldição do pecado no lugar do pecador. Para quê? Para que todo aquele pecador que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esse o motivo pelo qual Deus enviou o Filho ao mundo para morrer como sacrifício. É o Cordeiro de Deus, é a oferta de Deus para resgatar a humanidade, livrando-as do pecado que condena o ser humano ao juízo eterno de Deus. Jesus foi enviado como expiação do pecado da humanidade. Pela sua morte, essa expiação é feita, é concluída, é realizada, para que o pecador que crer nessa obra de Deus, neste grande acontecimento, o pecador que crê, ouvindo o que o Evangelho revela sobre tudo isso que eu estou falando, ele é salvo. Por isso que Jesus disse, vão pregar, quem crê será salvo. Quem não crê, continua na condenação. Salvação é para todos, mas para todo aquele que crê. Quem não crê, continua condenado. A humanidade está condenada. A esperança de salvação é só em Cristo. O único meio de salvação é Jesus. E quem não crê nele para ser salvo, será condenado. Foi o próprio Jesus quem disse isso. João 13:18. Nenhum homem tinha autoridade para dizer isso que Jesus disse. Nem anjo, nem demônio, nem nenhum ser. Só Deus é quem tem autoridade para dizer tudo o que Jesus falou em relação a ele. Porque ele é Deus. Só há um Salvador. E Deus é o único Salvador. Não há outro Salvador fora dele. Ele diz isso na sua palavra. Então Jesus é o único Salvador porque ele é Deus. E olha o que Jesus vai dizer em João 3:18. Ninguém na face da terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nem em canto algum na existência que venha ter seres existindo. Ninguém pode dizer o que Jesus disse. Eu só vou citar uma coisa importante que Jesus falou em João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Observe que Jesus está estabelecendo o homem para ser salvo, crendo nele. Jamais Paulo poderia dizer isso. Jamais Pedro poderia dizer isso. Jamais Maria poderia dizer isso. Jamais nenhum ser, entidade, ou espírito, ou anjo, ou criatura alguma poderia e nem pode dizer isso. Jesus chegar e dizer, quem crê nele não é condenado, é porque nele está a garantia da salvação. Porque só Deus é quem dá ao homem a salvação. É impossível para o homem se salvar, mas para Deus nada é impossível, porque foi Deus quem criou essa oportunidade que não existia para o homem ser salvo. Porque Deus traz à existência o que não existe. E aquilo que é impossível para o homem, torna-se possível para Deus. Como não existia salvação para o homem, como era impossível o homem sair da condenação que estava e se salvar, Deus trouxe à existência a porta de acesso, o caminho para ele. Deus trouxe para o homem o único meio de salvação, por onde o homem pode ter a esperança da salvação. E Pedro vai pregar isso dizendo que em nenhum outro há salvação. Salvação é por Cristo, unicamente, exclusivamente, e não há nenhum outro meio, nem lugar, nem coisa alguma, nem obra, nem atividade que o homem faça que possa lhe garantir a salvação. Salvação é unicamente, exclusivamente, em Jesus, por Jesus. É importante você entender isso. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:12. Quem pregou isso foi Paulo. Pregou no propósito de advertir pessoas de que, se procurasse salvação em algum outro canto, achando que estavam salvos, permaneceriam condenados. Porque condenação só é livre dela quem está em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, nenhuma condenação há
Para quem? Aqueles que estão aonde? Em Cristo. Cristo não é uma igreja. Cristo não é obra de igreja. Cristo não é legalismo de igreja. Cristo não é vida devota e consagrada dentro de igreja. Cristo é o Deus vivo e verdadeiro, que o homem tem que estar nele, pela fé, guardando a sua palavra, andando por ele, guiado nele, porque ele diz: quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. E toda a mensagem do Evangelho trabalha um só alvo para levar o homem a se conduzir. É Cristo. Não é nenhuma instituição religiosa, como hoje esse Evangelho que o mundo vive seguindo, estão dirigindo-se e vivendo dentro das suas religiões. Esse Evangelho que é pregado aí, no sistema religioso, conduz o homem para achar que é salvo, achar que vai encontrar Deus e que está em Deus, não é em Cristo. Conduz o homem para as igrejas, para estar nas igrejas. Mas o Evangelho conduz o homem a Cristo, para que o homem esteja em Cristo, para que, estando o homem em Cristo, não seja condenado, não sofra a condenação, não vá a juízo após a morte. É o que a Bíblia revela. O Evangelho revela isso. A causa da salvação é Jesus Cristo, a morte dele. Ele morreu para isso. Aonde? Com a morte de Cristo, tudo foi consumado, realizado, feito, concluído. Tudo o quê? Tudo que Deus pedia para o homem chegar a ele foi realizado por Cristo. Tudo que era preciso fazer, realizar e concluir para o homem ter a oportunidade de chegar a Deus foi realizado, concluído e feito por Cristo. Como é que você vive acreditando no teu entendimento que tu é de Deus porque tu está dentro de uma determinada religião, igreja? Como é que você vive com o seu entendimento, achando que é merecedor da graça de Deus, da bênção de Deus, porque vive dentro de um cerimonial, de um ritual de igreja, campanha, pacto, voto, fazendo isso, aquilo, outro? Como é que você tem o seu entendimento de que é salvo porque foi batizado, porque dá o dízimo, porque guarda o sábado, porque pertence a uma denominação e está centralizando sua vida, seu viver dentro de uma igreja? Você está se perdendo da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não nos leva a isso. A verdade do Evangelho não nos leva a viver com esse entendimento, nessa direção, que o mundo vive dentro das suas igrejas. Como é que você se conhece o Evangelho? Você que diz que crê em Jesus, você que diz que crê no Evangelho, você que diz que está sendo guiado por Cristo, como é que você deixa colocar no seu entendimento para viver e praticar uma vida de sacrifício, de penitência, de flagelos, de obrigações, de legalismo religioso? Como é que você que diz que crê em Jesus está sendo guiado por Ele, andando no Evangelho, deixa ser colocado no seu entendimento de que tem que buscar a Deus ali, aqui ou acolá, porque Deus mora naquela ou naquela outra casa? Porque ali é o lugar de estar em Deus, e quem não estiver lá está desviado de Deus. Como é que você que diz que tem o conhecimento de Cristo, está andando com Cristo, na verdade do Evangelho, você deixa o seu entendimento levar você a viver, achando que tem que adorar a Deus ali, aqui e acolá, através de ritual, de cerimônia, de culto, de eventos, de formalidade religiosa? Como é que você que diz que conheceu a verdade, está liberto, está em Deus, guiado por Cristo? Como é que você diz que Jesus é o teu pastor, se está sendo guiado, não por Ele, mas pela mentira do diabo, pregada pelos homens? Se Jesus é o teu pastor, Ele nunca vai te conduzir a viver uma vida devota e consagrada a Ele, dentro de nenhuma igreja. Como é que você diz que Jesus é o teu Senhor, se tua vida está leal, devota, obediente, submissa, sendo consagrada e vivendo, praticando, não é a palavra dele? É as obrigações do legalismo religioso. É a direção do sistema religioso. É a vida escrava em sacrifício religioso, atividade, metas, devoções, responsabilidade, vida ativa dentro de religião. Como é que você diz que é discípulo de Cristo
Se você não vive guiado, instruído, orientado, com a tua mente iluminada pela palavra dele. Ao contrário, seu entendimento de fé, sua prática, suas obras de fé, como se fosse para Deus, está toda contrária ao que Jesus ensinou. Eu vou te mostrar. O que eu estou falando é verdade, isso é notório. Vou mostrar a você que tudo que você que vive na religião, seja ela evangélica, católica, espírita ou qualquer outra, tudo que você está vivendo aí dentro está contrário ao que Cristo ensinou. Salvação é crendo nele. Você que vive dentro das religiões, acredita que se não tiver em determinada igreja, escravizado nas obrigações, devoções, cumprindo toda a regra e norma, você não é salvo. Porque é isso que você é ensinado lá dentro. Vou te mostrar que tudo que tu está seguindo não é o que Cristo ensinou. Tu não é discípulo de Cristo. Você é discípulo da igreja, da religião que você vive e pratica. Jesus não ensinou a ninguém que a casa dele é ali, aqui ou acolá, algum centro religioso. Você entende que casa de Deus é a denominação que você está. Mas Jesus não ensinou isso. Se você está seguindo nesse entendimento, você não é discípulo de Cristo. Porque Jesus ensinou que a casa onde Deus habita somos nós. É isso que o Evangelho ensina. Então eu estou te mostrando que tu não é discípulo de Cristo. Tu é discípulo do líder da tua igreja. Onde tu é devoto e praticante na tua igreja. Pelo legalismo dos teus líderes. Vou te mostrar que tu não é discípulo de Cristo. Tu é ensinado pelos teus líderes dentro das tuas igrejas que tem que ir adorar a Deus ali, aqui e acolá. Em culto disso, em culto daquilo, em culto de louvor, culto de adoração. E se não for, não está adorando a Deus. Jesus não ensinou isso. Ao contrário. Olha como tu está andando contrário ao que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o lugar de adorar a Deus não é em nenhum templo que digam que é a casa de Deus. Não é em nenhum lugar físico, monte ou qualquer outro. Jesus ensinou que Deus quer ser adorado em nós, que estamos, na verdade, para ser verdadeiros adoradores. O templo, a casa, o altar de Deus é a nossa vida, o nosso viver. É em nós que Deus quer ser adorado. Pela nossa vida e o nosso viver, aonde estivermos, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Você está entendendo isso? Deixa eu te mostrar que tu não é discípulo de Cristo. Por quê? Porque tu não está seguindo a palavra, a direção, a doutrina de Cristo. Você pode ser discípulo da religião evangélica, da religião católica, da religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, por aí vai. Discípulo de Cristo, cristão, é quem está em Cristo, como disse Jesus, e a palavra dele em nós, nos guiando. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós. Porque tem gente que diz que está em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nele, guiando ele. O entendimento dele, a direção dele, é guiada pela direção das igrejas, dos líderes, não da palavra de Cristo, não do Evangelho. Você está entendendo que você tem que prestar atenção? Não é dizer que você está em Cristo. Será que você está em Cristo verdadeiramente? Para você estar em Cristo, a palavra de Cristo tem que estar em você, aqui, no seu entendimento, por onde você vai ser guiado por Ele, seguindo a Ele. Foi o que Jesus disse, irmão. Eu não quero saber o que teu pastor, teu papa, teu padre, teu ancião, teu apóstolo, teu evangelista, teu arcanjo, seja lá qual for o título religioso que esse homem, na religião que tu estás, se coloque como autoridade para a tua vida. Eu não quero saber o que ele está ensinando. Eu tenho que me preocupar em buscar conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo que ele ensinou, para que a minha vida seja abençoada, guiada por Cristo, como meu pastor da minha alma, a quem eu estou sendo conduzido na direção para Deus, por Jesus, na sua doutrina, pelo Evangelho, a revelação que ele trouxe para o conhecimento de Deus, que eu tenho que seguir, andar e me conduzir. Vou te mostrar que tu não é cristão, seguidor, discípulo de Cristo, porque tu não segue a direção de Cristo. Tu sois católico, tu pode ser evangélico, tu pode ser budista,
tu pode ser testemunho de Jeová, tu pode ser espírita, tu pode ser mormon, porque tu segue a direção dessas religiões. Para ser cristão, discípulo de Cristo, tem que estar conduzindo-se, guiado, dirigido na palavra de Cristo e perseverando nela até o fim. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar com prudência na palavra, pela palavra. Vou te mostrar que tu não és discípulo de Cristo. Tu se veste bonitinho, tu anda impecável na formalidade, no usos e costume. Tu vive uma vida centralizada nos ambientes religiosos, praticando atividades, obrigações. Isso não te leva a ser discípulo de Cristo. Isso não é a direção que Cristo deu para que sejamos discípulos dele. Jesus vai dizer em João 8,31 que se nós guardarmos a palavra dele, seremos verdadeiramente discípulos dele. E aí vamos estar conhecendo a verdade, andando por ela como liberto. Ser discípulo de Cristo não é viver uma formalidade religiosa. Ser discípulo de Cristo não é viver um padrão religioso. Ser discípulo de Cristo não é viver prática e devoção, centralizando o seu viver, sua vida, em obrigação e trabalho dentro de igreja. Ser discípulo de Cristo não é se filiar a nenhuma religião. Ser discípulo de Cristo é crer no Evangelho, se converter a Jesus e passar a andar pela palavra dele, sem desviar, sendo fiel e praticante da doutrina de Cristo. Todo o ensino, toda a instrução, toda a direção que Jesus nos deu e nos dá pela sua palavra, por onde o Espírito Santo, que nos sela para a garantia de que somos de Deus, ele vai nos conduzir. O Espírito Santo não conduz ninguém dentro de nenhuma doutrina soberana de homens, de líderes de igreja alguma. O Espírito Santo nos guia no senhorio de Cristo, na palavra de Cristo, para ser submisso e devoto a Cristo, não a um sistema religioso na autoridade que diz que é de Deus, de nenhum líder, é na autoridade de Cristo. E eu vou te mostrar que tu não és discípulo de Cristo. Primeiro, o discípulo de Cristo, ele não precisa ir para ali, aqui e acolá para cultuar a Deus. Porque o discípulo de Cristo sabe que o culto a Deus é na minha vida, no meu viver. Esse é o culto racional que Deus ele nos ensina a viver. Cultuar a Deus é estar em submissão, adoração, guardando a palavra dele, negando-se a si mesmo. Isso é cultuar a Deus. Aprendam isso. Mas dentro da religião, você que é discípulo de religião, seguidor de homens, você foi ensinado que tem que ir para as reuniões religiosas, as atividades religiosas, porque no entendimento que você recebeu, no ensinamento dado por esses líderes dentro dessas igrejas, culto a Deus é você estar nas reuniões, nos eventos, nas atividades religiosas. Porque é ensinado que ali você busca a Deus, que ali você adora a Deus, que ali você está em Deus. É não. Se você for liberto, conhecer a verdade e está andando na direção de Cristo, como discípulo de Cristo, você vai saber que o culto verdadeiro a Deus, o culto racional, inteligente, com entendimento, que nós devemos prestar a Deus, é a nossa vida submissa a Ele, negando-se a si mesmo. Como disse Paulo, escrevendo aos Romanos 12, versículo 1 e o 2. Que o culto racional é oferecer a nossa vida, o nosso viver, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, nesse corpo, viver submisso, se negando sob a direção da palavra de Deus. Esse é o culto racional que Deus quer de nós. Não é uma vida centralizada em formalidade de igreja, em atividade de igreja, em eventos de igreja.
em formalidade de igreja. Não, 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 não. Você precisa conhecer a verdade. Por onde você vai ser liberto, salvo e está verdadeiramente em Deus, na segurança da salvação, dentro da promessa, para aguardar a esperança. Quando você estiver em Cristo, estar em Cristo é ser liberto da mentira de Satanás. Estar em Cristo é conhecer a verdade e nessa verdade estar andando. Estar em Cristo é ter a minha mente transformada com a renovação do Espírito Santo pela pregação do Evangelho, que ilumina o meu entendimento para o conhecimento da direção para Deus, que é em Cristo e por Cristo. Porque o diabo ele trabalha cegando o entendimento dos incrédulos para não ter a compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Então você tem que conhecer o que o Evangelho ensina. Alguém perguntou para mim, mas irmão Wellington, o que é o Evangelho? Para que eu viva. E eu explico sempre, gente. Eu não tenho aqui curso de teologia para mostrar conhecimento teológico. Eu não tenho diploma nem anel de formatura para exibir os meus diplomas de sábios. Eu não estou aqui para pregar sabedoria da minha mente, do meu entendimento. Eu não estou aqui para discutir se a religião verdadeira é a A, a B ou a C. Eu não estou aqui para debater com ninguém o meu achismo. Eu estou aqui como compromisso que tenho no reino de Deus, pela vocação que foi me dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O ministério, a vocação de evangelista, para ministrar a verdade do Evangelho, combatendo o bom combate da fé, contrariando e reprovando todo o conceito maldito levantado como verdade de Deus, que Satanás usa os homens para pregar. Eu estou aqui para levar a luz de Deus, porque a exposição da verdade do Evangelho dá luz e entendimento aos simples. Então estou aqui para isso, para esclarecer. E como eu estava dizendo, uma pessoa chega para mim e diz, irmão Wellington, o que é o Evangelho? Eu digo, meu amigo, você tem que conhecer isso. Não adianta você estar vivendo devoto, praticante, escravizado, alienado, sendo produto, negócio de um sistema religioso, dedicando, consagrando, centralizando tua vida e teu viver dentro de religião. Você precisa conhecer o Evangelho se quer conhecer o caminho para a vida com Deus. Você precisa conhecer o Evangelho. Não é viver dentro de igrejas evangélicas ou qualquer outras igrejas ou religião. Você, meu amigo, precisa conhecer o Evangelho. Mas, irmão Wellington, o que é o Evangelho? Vou te explicar simples e objetivamente. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento do caminho para Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Eu uma vez fui para a cidade de Caruaru. Eu moro aqui em Recife. Eu nunca tinha ido para Caruaru, no agreste do estado aqui de Pernambuco. E uma vez eu fui para Caruaru só pelas informações. Eu perguntava às pessoas, olha, como é que eu faço para chegar em Caruaru? Como é que eu faço para ir a Caruaru? Aí me disseram, olha, vai assim, pega a BR-232, vai por ali, pega assim, chegando lá, tem um... E me deram informação. Informação que me levou a chegar em Caruaru. O Evangelho é isso. O Evangelho é informação que leva você a chegar, não em Caruaru, mas a chegar a Deus para a vida eterna. Está entendendo isso? Essa informação tem que ser levada para você por pessoas que têm o conhecimento, que conheceram essa verdade, que têm a informação para te dar, para que não te dê informações que te leve a pensar que está indo a Deus e tu não vai chegar a Ele. Porque para Caruaru tem vários caminhos que eu posso pegar, tem vários meios de acesso, tem várias rotas. Para eu sair de Recife para chegar em Caruaru, eu posso escolher entre 2, 3 ou 4 meios para chegar em Caruaru. Agora, para você chegar a Deus, para a vida eterna, só há um caminho, só há uma rota, só há um meio. E essa informação que você vai encontrar verdadeira, que vai te dar essa direção, é pelo Evangelho.
E se tu está pegando uma informação de vida com Deus, de estar em Deus, de servir a Deus, que não é o Evangelho, tu estás perdido. Tu estás caminhando em vão. Tu estás gastando, se esforçando, se entregando com teus esforços, se dedicando, se consagrando em vão. Porque a tua vida, para chegar ao destino que leva a Deus, a vida eterna, só tem um caminho. E esse caminho eu vou te ensinar qual é. João 14,6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. A única verdade que tu tem que pegar para ter o conhecimento de Deus é Jesus. Ele vai dizer, eu sou a verdade. A única vida com Deus que tu pode ter, Jesus vai dizer, eu sou a vida. E para finalizar ele vai dizer, ninguém chegará ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus, senão por Jesus. O único caminho, a única porta, o único meio para o homem chegar a Deus, para o homem ter salvação, receber remissão de pecados, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Cuidado com as informações que você está recebendo, os ensinos, as instruções, a doutrina que você está recebendo como um meio de vida com Deus, como um meio de estar em Deus, como um meio de chegar a Deus. Se não for a informação que o Evangelho nos ensina, você está perdido ainda. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é informação. E eu tenho que ter essa informação que foi trazida para nós pelo próprio Jesus Cristo. O mundo está vivendo na direção errada para chegar a Deus. A humanidade está pensando que vai chegar a Deus seguindo a rota na direção das suas religiões. Estão perdidos de Deus. Cada dia mais se afastando do caminho para Deus, porque estão na direção errada. O mundo está perdido de Deus, porque está pegando a rota errada, está no caminho errado, na direção errada, achando que estão certos, mas só vão entender se não crerem, só vão dar ouvido quando chegar no final do labor da vida, que partir daqui para a eternidade, aí vão ver que estavam no caminho errado, não chegarão a Deus, vão estar numa situação, num destino que é muito contrário a Deus, distanciado dele. Meu amigo, creia agora. Jesus diz, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Quem ouvir e crer será salvo. Ouça a informação do Evangelho. Corrija a sua rota de vida com Deus. Corrija o caminho que você está seguindo como se fosse meio de estar em Deus. Corrija a direção que você está vivendo. O meio que você está buscando para uma vida com Deus. Corrija pela rota do Evangelho. Pela direção do Evangelho. Pela informação do Evangelho. Para que você seja bem-aventurado e não esteja na perdição, indo a se perder. Cuidado, cuidado. Eu peço a você que cuide da sua vida. Escapa por ela. Entenda o valor, a importância da salvação que Cristo garantiu para nós. A sua grande necessidade de conhecer a verdade para chegar nessa salvação é pelo Evangelho que você vai ter esse conhecimento, a informação que vai te dar a direção verdadeira e única para tu estar em Deus, vivendo com Ele, guardado na promessa dEle, seguro nele para a salvação, quando deste mundo partir, para que as nossas almas não sigam o juízo, mas quando sair deste mundo, em Cristo, as nossas almas vai para o lugar de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo glorificado que estamos a receber. Todos aqueles que morrerem em Cristo e os que estiverem aqui, vivos, na ocasião da vinda de Jesus, o arrebatamento, para levar a igreja, vai ter os seus corpos transformados, para que todos juntos estejamos indo ao encontro do Senhor, para estar com Ele para sempre, eternamente, não aqui na terra, mas lá, na nossa cidade celestial, que já está preparada, que Deus já preparou. Como está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está no céu, de onde estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar para nos levar para ela.
Então, meu amigo, minha amiga, irmãos em Cristo que estão desviados da fé, apostatados da fé, irmãos em Cristo que estão seguindo doutrina de demônios, vivendo o evangelho anátema, recebendo heresia de perdição, dentro dos movimentos vãs de doutrinas. Sejam prudentes. Cuida de ti e da doutrina. Analisa o que estão pregando para ti. Se não é o que está no evangelho, não se submeta a isso. Não siga essa direção. Te aparta desse conceito, desse ensino, desse líder, desse lugar, desse ambiente que o povo está recebendo instruções malditas, anátemas. Não a sã doutrina de Cristo. Não a verdade do evangelho. Meu amigo, você precisa entender o que é o evangelho e crer no evangelho. E tua vida ser guiada, iluminada, dirigida para com Deus pelo evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, esse que vos fala, seu irmão, em Cristo Jesus, seu amigo aqui da plataforma de comunicação na internet. Irmão Wellington Ramos, minha página está lá, Evangelista Wellington Ramos, que vocês, se assim se interessar, pega os vídeos aí, compartilha, transmite ele para outras pessoas, porque aqui o conteúdo é para edificar, iluminar e esclarecer a vida de quem ouve, para que sejam libertos. Meu trabalho é esse. Eu estou com esse trabalho, graças a Deus. Eu tenho alcançado todos os dias, com esse trabalho aqui de comunicação, comunicando o evangelho para as pessoas, eu tenho alcançado centenas de pessoas com o trabalho que eu tenho feito de evangelização, de instrução aqui nas redes sociais. Todos os dias, 800 pessoas, 700 pessoas que Deus tem me dado a graça de poder levar um ensinamento para essas pessoas. Aqui na minha plataforma, que eu transmito o ensino, a instrução nas lives, no YouTube, aqui no Face, no Quai, só lá no Quai. Os vídeos que eu coloco lá, que são de pouca duração, são 500 pessoas, 300 pessoas, 800 pessoas, chegando a 1000 pessoas assistindo os vídeos. E eu faço por dia 3, 4 vídeos. Eu coloco vídeos por corte, eu faço corte dos vídeos, colocando assunto exato, para que a pessoa receba o esclarecimento. Graças a Deus, o meu trabalho é comunicar o evangelho. E esse trabalho está sendo feito. O evangelho está sendo comunicado. Eu tenho pessoas no YouTube de Angola, de Portugal. Eu tenho pessoas no Brasil, em todos os estados, que se comunicam comigo, dizendo: irmão Wellington, estou assistindo os seus vídeos, estou recebendo as instruções. Isso, eu me alegro, eu não me gloreio. Eu me gloreio no Senhor, que me usa como instrumento para transmitir a verdade dele, para libertar os que estão presos na mentira do diabo. Esse é o meu trabalho. Como disse Paulo, pregar o evangelho, não me envergonho, porque pregar o evangelho é levar o conceito de Deus, o poder de Deus, por onde as pessoas vão ser salvas. Porque é o poder de Deus, o evangelho, para salvar toda criatura, judeu, grego, católico, evangélico, bom, ruim, todas as pessoas, não importa a cor, a raça, a cultura, a religião, todo ser humano precisa de salvação. E salvação é só pelo evangelho. Quem não está recebendo a informação do evangelho para encontrar essa salvação, continua perdido. Escuta o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 1 e o 2. Paulo vai advertir os irmãos que receberam a fé. Olha que advertência Paulo vai dar. Paulo diz: irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, esse evangelho que vocês creram, esse evangelho que vocês receberam, nesse evangelho que vocês estão, é por esse evangelho que vocês serão salvos. Que vocês serão salvos se permanecer nele, como nós temos pregado, como eu tenho pregado. Se permanecer. É por esse evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele. Por quê? Porque o diabo está cegando muitos do evangelho.
Está tirando muitos da verdade do Evangelho. Está levando muitos a desviar, a se perder, apostatando e afastando-se da fé. Esse é o trabalho do diabo. Cuidado. Examine-se a vós mesmo. Se você está na fé, a fé principiada pela direção do Evangelho, ou se não tem sido reprovado dessa fé. Porque fé em Deus, o mundo vive. O mundo vive dentro dos seus padrões, dos seus valores e princípio religioso, guardando e praticando suas fé, sua crença, sua devoção, mas não pelo entendimento do Evangelho. Então você tem que ser prudente. Se a sua fé, se a sua vida de regra, de fé e prática, de devoção a Deus, está sendo dirigida pela direção do Evangelho. Porque senão, você está perdido. Primeira coisa, o alvo da fé é um só. O Evangelho mostra que esse alvo da fé é um só e é Jesus. Não é igreja, não é obra de caridade, não é atividade de culto, não é lugar e ambiente, não é nenhum cerimonial, como as pessoas têm colocado sua fé em campanha, pacto, voto, objeto, lugar, atividades, obras e práticas religiosas. Cuidado, 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 cuidado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o meu trabalho. Levar a luz de Deus, que dá entendimento, esclarecendo a mente do que estão nas trevas do diabo, que está sendo levada para muitos, que estão aprisionados por essas trevas dentro dos ambientes religiosos. O sistema a serviço do reino das trevas, o sistema religioso, onde é uma grande cadeia que Satanás prende milhares e milhões de pessoas. Uma das portas do inferno é o sistema religioso. Jesus, ele não veio convidar ninguém a crer nele e a estar preso, escravo, devoto, centralizando sua vida e seu viver com obrigações, tarefa no legalismo religioso, dentro de nenhuma religião, sob a autoridade de nenhum líder religioso, cumprindo regras, normas, princípios e valores estabelecidos pela religião. Jesus veio para trazer ao homem o conhecimento da verdade, para o homem ser liberto e estar nessa verdade. E essa verdade não é nenhum conceito doutrinário, não é nenhum conjunto de princípios e valores de nenhuma religião. É Jesus. Ele é a verdade. Ele diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho é Ele mesmo. Ele está mostrando que quem liberta é Ele, que essa verdade é Ele. Então Jesus não mandou ninguém procurar igreja ou religião verdadeira para estar dentro dela servindo, escravizado no legalismo, como se fosse o meio de encontrar e de servir e viver em Deus e para Deus. Todo convite de Jesus, toda a direção de Jesus para a humanidade chegar a Deus é nele e por ele. Ele disse: venha a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, guardem as minhas palavras, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu pergunto, você está verdadeiramente nesse caminho, nessa verdade e nessa vida com Deus para chegar a Deus? Cuidado, cuidado. Quem vai julgar isso é você mesmo. E você tem que fazer esse juízo pela revelação de Deus, que está aqui, trazida pelo próprio Jesus, o Evangelho. Se você não tiver no Evangelho, você continua perdido, com todo o culto que você pratica e vive, com toda a devoção que você vive na sua igreja, com toda a atividade religiosa, com todo o sacrifício de bondade, de santidade, de obrigação de obra de igreja, com toda a formalidade de igreja, com todo o usos e costumes de igreja, com toda a perfeição da vida santa, justa dentro de igreja. Se você não tiver com a tua vida, o teu entendimento iluminado para ser guiado e conduzido, dirigido pelo Evangelho, você continua nas trevas. Nada disso vai te levar a Deus. Escute uma coisa. Não é uma vida religiosa, não é uma transformação exterior dentro de igrejas evangélicas que vocês vão ter vida com Deus. Vida com Deus não é estar e viver dentro de igrejas evangélicas. Vida com Deus
é o Evangelho entrar em nós, estar dentro de nós, iluminando o nosso entendimento. Aprendam isso, se convertam, creiam nisso, fiquem firmes nisso, que vocês vão estar salvos, guardados e protegidos na segurança da salvação em Jesus para com Deus. Porque Ele é quem garante o lugar que devemos estar. O alicerce e o fundamento da nossa vida com Deus para a salvação é Jesus, não nenhuma religião, nem igreja.